que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e continue falando com todos os meus irmãos através da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Marcos 4:35. Marcos 4:35 diz assim, olha, naquele dia, todos acharam? Tem alguém que está procurando ainda? Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, o mar e disse: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Muito bem. Meus irmãos, não faz muito tempo nós conversamos sobre um agitar de águas e um Jesus andando por sobre as águas, inclusive os discípulos com medo, pensando que era fantasma. Hoje nós vemos uma situação muito parecida. É a mesma história, a mesma situação no tocante ao problema. O vento agitando as águas novamente e o barco parece que ia afundar. O texto chega a dizer que as águas começam a entrar dentro do barco. E Jesus está no barco da vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos estão junto de Jesus e nós temos uma lição para nós tirarmos na noite de hoje a partir desse texto. Lição que nós vamos pensar e entender. Primeira situação que eu quero pontuar é a seguinte, que deixando a multidão, verso 36, eles o levaram ao barco assim como estava. Os outros barcos os acompanhavam. Então, no verso de número 36 diz assim, ó, os outros barcos os acompanhavam. Eles estavam indo a caminho do outro lado do lago. Jesus havia dito a eles, vamos, e eles entraram junto com Jesus no barco e eles estavam indo para o outro lado. O texto diz que haviam outros barcos próximos a eles, que estavam seguindo juntamente com eles. E isso aí vai nos levar a pensar e a entender uma coisa. Eu perguntei aqui agora há pouco, quem está com alguma luta aí, vem para frente. Você pensou que você ia vir sozinho, não pensou? Você viu que um monte de gente veio junto para frente? Porque é desse jeito. Às vezes a gente pensa, Fernanda, que só nós que temos luta. E nós temos luta. Eu tenho luta, mas você tem luta, o Cauê tem luta, a Andréia tem luta, a Bruna tem luta, a Edna tem luta. Todos nós passamos por lutas. Todos nós, Júlia, enfrentamos luta. Então, primeira coisa, dentro do texto, né, que eu já pontuei dizendo, foi um momento semelhante àquele outro, onde o vento agitou as águas e o barco parecia que ia afundar, a luta da agitação chegou, mas é um momento em que eles estão ali, e o escritor Marcos, ele registra, havia outros barcos por perto, outras pessoas estavam próximas. O primeiro ponto para a gente pensar aqui, ó, nós passamos por dificuldades, mas existem pessoas que passam por dificuldades semelhantes a nós, e alguns passam por dificuldades ainda piores. 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Projete para nós, por favor, Ilma. 1 Pedro 5, 9. Diz assim, ó, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quer dizer, o sofrimento, irmão, ele não é algo exclusividade sua ou minha. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós entramos numa depressão. Nós passamos a ser oprimidos com essa informação. Ó, tá vendo? Você está passando por esse problema aí. É porque você é problemático, você é problemática.
você é ruim, você não é legal, você não é legal, você é isso, você é aquilo. Aí o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa, dizendo para a pessoa assim, ó, você é desse jeito, você é do outro jeito, por isso que você está nessa. Se você não tivesse, se você não fosse assim, você não estaria nessa. Está vendo os outros que estão à sua volta? Todo mundo está bem. Diz que a galinha do vizinho, os ovos que ela bota é melhor do que os ovos que a galinha da nossa casa bota, né? Mas que nada, irmão. Ovo é tudo ovo. Não tem essa conversa, não. O gramado da casa do vizinho é melhor do que o gramado da nossa casa. Gramado é gramado. Não cai nessa conversa. Não caia nessa conversa pensando que a dificuldade escolheu você para acabar com a sua vida, porque essa não é a verdade. A verdade é, todos nós somos alvo de um inimigo em comum, o diabo. Ele não olha para um ou para o outro, eu vou bagunçar com a vida desse, eu vou bagunçar com a vida daquele, ou eu vou bagunçar com a vida daquela. Ele olha para a vida de todos nós. Fala para quem está pertinho de você, o inimigo, o teu inimigo é o mesmo inimigo que eu tenho, e o nome dele é diabo. Irmão, é isso daí. Por isso que é importante, e eu valorizo o fato de você estar aqui. Por isso que é importante, eu valorizo o fato de você sair da sua casa e vir, porque você vem e aí você vê as pessoas juntos, chorando, lutando, buscando respostas. Você vai entender que você não está sozinho na lida do dia a dia. Pessoas como você, comuns como você, que come, que bebe, que dorme, que compra, que vende, que pagam conta e assim por diante. Primeiro ponto para a gente refletir, Jesus está junto com os discípulos, mas perto deles haviam outros barcos, e esses barcos os acompanhavam. Anotou aí o primeiro ponto? Não aceite acusação na sua mente, tentando dizer que você não vale nada, que você não presta, que você vai para o inferno, que você é isso por aquilo, você é aquilo. Não aceite esse tipo de acusação na sua mente. Não aceite. Todos nós estamos juntos no mesmo barco. E eu vou dar uma boa notícia para você. E Jesus está dormindo nele. Aleluia. O segundo ponto está no verso de número 37. No verso de número 37, que diz assim, ó: levantou-se forte vendaval. Aí vai falar, o vendaval é o sinônimo da dificuldade. A dificuldade na casa de um é uma, na casa do outro é outra. Um tem dificuldade dentro de casa no casamento, dificuldade conjugal. O outro tem dificuldade com o filho. Já o outro tem dificuldade com a filha. Já o outro tem dificuldade na empresa onde trabalha, com o colega de trabalho, com o patrão, com a patroa. Já o outro tem dificuldade no físico, às vezes uma enfermidade. Já o outro, dificuldade na alma. O vento, ele levantou, o verso 37 diz: levantou-se um forte vendaval. Até então não tinha, porque é importante a gente pensar assim, ó, a gente entender essa situação. Eles iam entrar no barco e iam por lado de lá. Se está vento forte e agitando as ondas, eles iam entrar no barco? O que vocês acham? Sim ou não? Não ia, irmão. Não ia, porque eles sabiam como que funciona. Bom, se a gente entrar o mar, a água aí do lago, que não é um mar, né, não dá acesso ao oceano, é um grande lago, uma grande porção de água. Do jeito que está agitado, se a gente entrar, a gente morre. É melhor a gente não entrar, a gente fica aqui na nossa. Mas eles entram. E isso aí ensina para nós, esse segundo ponto, ele vai nos ensinar a respeito da dificuldade, da luta, do problema. Problema só tem quem está vivendo. Quem já morreu não tem problema mais, a não ser que morreu sem Jesus. Aí o problema é eterno, mas escolheu morrer sem Jesus, é respeitada a atitude da pessoa. Mas só tem dificuldade quem está aí, ó. Vou pontuar para ficar mais fácil de entender. Aliás, falemos disso, acho que se eu não estiver enganado, no domingo. A pessoa que não casa, ela vai saber quais são os problemas do casamento? O problema do casamento só tem quem casa.
Casou não tem choro. Casou vai saber que tem dia que ele vai acordar ou ele vai deitar com a pá virada. Casou vai saber que tem dia que ela vai acordar de mau humor. E tem uma semana mais ou menos no mês que é melhor não mexer com ela, porque se mexer vai dar ruim. Casou, já tem que saber disso. Os jovens que estão aí, que estão pensando em arrumar namorada, tal, já fica sabendo disso, viu? O pessoal do fundão aí, o Joe, o Marcão, o Ian, o Gian, já fica ciente disso. O Cauê, quer namorar, Cauê? E quer que eu ore pra você namorar, Cauê? A Fernanda fica louca da vida quando eu falo só para provocar ela. É isso daí. Quem não casa não vai ter que administrar dificuldade de casamento. Não vai ter. Se você não abrir a sua empresa, se você não tiver o seu negócio próprio, você não vai ter que lidar com a administração de uma empresa. Vai, João? Quando você trabalhava lá na empresa que você era um assalariado, você tinha que administrar a empresa? O final do mês o dinheiro caía na sua conta, tchau e benção, não era assim? E agora, como que é? Agora, se você ficar dormindo até meio-dia, você está na roça, que não tem dinheiro. Agora você tem que ir atrás de cliente. E agora você tem que cuidar do cliente. E tem que fazer bem feito o serviço, senão o cliente não contrata mais. Você está entendendo, sim ou não? Tem problema, tem dificuldade, tem vendaval, que só chega na nossa vida porque nós estamos na lida. E diga amém. E diga graças a Deus por isso. Irmão, esse é um fato. Isso é um fato que nós temos que encarar e entender. Opa, pera lá. Eu olho pelo lado bom da coisa. Você está se movimentando, você está se mexendo. É igual conta, né? Nossa, estou com tanta conta para pagar. Eu também. Mas só tem conta quem comprou. Se comprou alguma coisa, comprou. Comprou comida, ou comprou bebida, ou comprou algum móvel, algum imóvel, comprou algum automóvel, alguma coisa, comprou. Senão não tinha conta, não é? Então, só vai ter vendaval na vida de quem entra no barco e segue para frente. Fala assim, ó, o vendaval, fala para quem está pertinho de você, o vendaval só chega na vida de quem está indo. Quem está parado não tem perigo, não. Agora, domingo, quem veio ouviu a reflexão. Nós temos que avançar. Você quer ficar parado? Você não quer avançar? Ficou parado, irmão? É questão de tempo que você começa a retroceder. Questão de tempo que você desaparece. Em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Então, primeiro ponto, nós fizemos uma reflexão. A dificuldade não é exclusividade na nossa vida. Outras pessoas têm dificuldade também. O segundo ponto mostra para nós exatamente a questão da luta, do problema. Que só tem o problema quem está na lida do dia a dia. Então, se tem alguma dificuldade, algum problema, graças a Deus você está vivo e você está seguindo a sua viagem aí. O importante é você ter Jesus no barco da sua vida. Isso que é o importante. Aí vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, no verso 38, vai mostrar o quê? E isso é legal a gente redobrar a nossa atenção. Ó. Jesus estava na popa dormindo. Jesus estava fazendo o quê? Eita, Jesus dorminhoco, não? Estava dormindo. Que coisa. E é interessante a gente olhar e a gente entender. Pense comigo aqui, ó. Fique aqui comigo, não distraia. Há poucos dias nós conversamos sobre Jesus vir andando sobre a água. E andando em cima da água, ele estava dizendo o quê? Quem lembra? Quem lembra? Para me ajudar. Jesus andando por cima da água, ele está querendo dizer o quê? Vocês não lembram? Vocês não querem falar? Que o problema está debaixo do pé. Ele andando por cima na água, ele está dizendo assim, ó, o problema está debaixo do meu pé. Vou falar de novo, quem sabe se agarra, porque só aí uma agarrou. É que ela está mais no alto lá, vou falar de novo, talvez se agarre. O problema está debaixo do pé de Jesus.
Mas hoje ele não está andando em cima da água. Hoje ele está dormindo dentro do barco. E agora? E agora? Ele está ensinando. Ele ensina a mesma coisa, José. Ele ensina. Ele está dizendo assim, ó, o problema não pode tirar o teu sono. Eu vou falar de novo, que foi só a Vânia que agarrou agora. O problema não pode tirar o teu sono. Jesus está ensinando, um dia ele está andando sobre as águas ali representavam o problema, porque o vento estava agitando a água estava quase afundando o barco, e os discípulos com medo, ele vem andando, epa, calma, não precisa ter medo, sou eu. Agora ele está deitado, está dormindo no barco, e o barco enchendo de água, e ele dormindo no barco. E ele está ensinando, ele está dizendo assim, ó, controle emocional. Fale para quem está pertinho de você. Controle emocional. Pergunta, irmão, mas pergunta com cuidado, né? Porque às vezes a pessoa ela fica meio nervosa, ela já vai que responder já de atravessado. Então você pergunta meio que com cuidado, assim, ó. Como que está o seu controle emocional? Tá bom, o que você quer saber? O que você quer saber? Pergunta aí para quem está perto, como que está o seu controle emocional? Irmão, é importante você saber disso. Porque se você... Vamos ler a Bíblia aí, Ilma, ajuda aí, por favor. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim, ó, acima de tudo guarde o seu, porque dele depende toda a sua vida. Se o seu emocional não estiver bem, irmão, na hora da dificuldade você vai fazer besteira. Tem gente que faz besteira na hora da dificuldade. Se o seu emocional não estiver legal, você vai... Tem gente que deixa de comer. Tem gente que, eu perco a fome, eu não consigo comer. Uma luta tão grande. Já o outro fala, eu vou comer. Não, tem que esconder a comida, senão eu não paro de comer. Eu, quando não estou legal com alguma coisa, me dá dor de barriga, irmão. Pastor cagão. Irmão. Se eu não estiver legal, me solta o intestino que eu fico dias com o intestino solto. É uma coisa de maluco. Cada um tem que saber se achar e saber trabalhar a situação. Porque a dificuldade, ela vem. Ela vem. Eles entraram no barco, estava tudo em ordem. De repente o vento levanta. Só levantou porque eles estavam no barco. Se eles não estão no barco, eles não estão sofrendo com o vento. E Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus está dizendo para cada um de nós assim, ó, não importa o tamanho do seu problema. Durante o dia trabalhe, durante a noite deite e durma. Ou senão para de confiar em Deus. Senão vai fazer outra coisa da vida. Ou senão, sei lá, vai ver lá. Tem tanta coisa para fazer, né? Você não deixa quieto. Para com essa história de buscar Deus. Porque na Bíblia está escrito que os que o buscam, o encontrarão. Se você está buscando a Ele, você está encontrando a Ele. Ele não vai te deixar desamparado. Só que a conversa, ela não pode ter rodeio. A conversa tem que ser simples, clara e objetiva. Se você quer que Deus cuide da sua vida, aprenda a descansar nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É assim. Eu não consigo nem comer, pastor. Eu estou até emagrecendo. Meu Deus do céu, que dozinho que dá. Come, irmão, pelo amor de Deus. Por isso que você não veio gastar na nossa festa, é? Podia ter vindo, pelo menos pagava para alguém comer. Coma, irmão. Beba. Durma. Descanse. Põe a cabeça no lugar. O verso 38 ensina isso daí, ó.
Ensina isso daí. Ele andando sobre as águas, o problema está debaixo do meu pé. Ele dormindo, o problema não pode tirar o seu sono. Viva bem, fala para quem está pertinho de você assim, ó, viva bem com Jesus. Vamos encaminhar o final da nossa conversa, né? Verso 39. Verso 39 diz assim, ó, ele se levantou. Os discípulos falaram com ele, ele se levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar, fez o quê? Fez o quê? Ele se levantou, daí ele fez o quê? Repreendeu e palavra. Aí é uma outra conversa importante para quem quer andar em vitória. A palavra. Há poder na nossa fala. Há poder de vida e há poder de morte. Da nossa boca pode sair bênção ou pode sair maldição. Havia um problema ali naquele lugar, havia um problema naquele momento. Já falei com você, não vou recapitular tudo porque senão alonga a conversa. Na frente do túmulo, Lázaro morto, Jesus na frente do túmulo, ele fala, bom pai, conversou com o pai já. Pai, eu sei que o senhor sempre me ouve, já deu graça para o pai. Na frente da multidão, uma multidão com fome. Pai, obrigado que tem 5 pães e tem 2 peixes aqui, ó. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Você vê Jesus dando graça, ensinando a gente a falar coisa boa. Fala para quem está pertinho, pergunte para quem está pertinho de você. E da sua boca, hein? Está saindo o quê? Coisa boa ou coisa ruim, irmão? Eu acredito que é coisa boa, né? O pessoal que fala coisa ruim já veio de manhã já. O pessoal da noite só fala coisa boa, né? Você veio de manhã e de noite, você fala coisa boa, você fala ruim também. Pronto. Irmão. Vamos ler a Bíblia, para a gente finalizar a conversa. Mateus 12, 34. Pesado o texto, mas é um texto importante. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisa boa? A boca fala do que o coração está, enche o seu coração da palavra de Deus. Esvazia das outras coisas e enche o coração da palavra. Outro versículo, 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. Está escrito, cri, por isso falei. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. É Bíblia, irmão. Aí você vai escolher se você fica com a Bíblia ou não. A Bíblia está mostrando o que Jesus fez no momento da adversidade, que os discípulos se viam em adversidade, ele no barco, dormindo, tranquilo. O problema não estava tirando o sono dele. Se o problema não estava tirando o sono dele, o problema não pode tirar o sono nosso. Ele acorda, ele levanta, ele repreende, ele diz, ele dá ordem, e quando ele dá ordem, a dificuldade ela começa a cessar. É assim que funciona no mundo espiritual. Romanos 8, 37. Último versículo e daí nós vamos orar. Romanos 8, 37. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas o quê? Somos mais que vencedores. Em todas essas coisas. Sabe, às vezes acontece, igual aconteceu com eles lá. O vento agita as águas agitam o barco da nossa vida. É o problema, irmão, é o problema que ele vem, é o problema que ele chega. Agora, nós temos que saber em quem nós estamos colocando a nossa fé. Você veio para uma escola de fé, você veio para cá para ouvir Deus falar com você.
E a palavra é: olha, você não vai perder nem sua fome, nem seu sono diante da dificuldade. Você vai se posicionar em Jesus e você vai declarar a vitória. Você vai declarar a vitória. Declara a vitória na sua casa, declara a vitória no seu casamento, declara a vitória na vida do seu filho, declara a vitória na vida da sua filha. Declara a vitória na sua empresa, declara a vitória. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Está aqui, o texto está aqui, está claro. Ó. Eu sou mais que vencedor, ó, mais que vencedor. Diga, repete comigo, eu sou mais que vencedor. Isso não é pensamento positivo, isso é Bíblia. É o que Deus chama você. Deus não te chama de vencedor, Ele te chama de mais que vencedor. Agora, a dificuldade, ela acontece, ela vem. Aí nós vamos ter o controle emocional para nós sabermos nos posicionar diante dela. Para nós não deixarmos essa dificuldade de colocar a gente na lona, na cama. Para não deixar essa dificuldade de colocar a gente numa depressão e assim por diante. Nós vamos nos posicionar. Ei, pera lá. Do mesmo jeito que você se levantou, você vai cair. Porque eu estou colocando a minha confiança no único, não tem outro, é o único que pode solucionar todas as causas da nossa vida. Fala para quem está pertinho de você, não tem outro, é só Jesus. Sem Jesus, você está na roça. Com todo respeito aos irmãos da agricultura, né? Com todo respeito. Mas sem Jesus, irmão, o negócio fica feio. Com Jesus, a vitória é sua. É por isso que a gente incentiva, a gente conversa, incentiva o irmão. Irmão, vem, irmã, vem. Faz corrente, fica junto, fica perto, não se afasta, não se distancia. Não caia no engano de acreditar que de longe você consegue ficar firme, que você não vai ficar firme. É questão de tempo para desviar, não cai. Isso é mentira, isso aí não é verdade. Nós somos membro do corpo de Cristo, então nós temos que estar juntos, nós temos que estar perto. E toda vez que a dificuldade chegar, é orar e declarar a vitória, orar e declarar a saúde, orar e declarar a bênção, orar e declarar o livramento, orar e declarar a unção, orar e declarar. É a fala. Qual que é a ferramenta que Deus nos deu? A melhor de todas as ferramentas que Ele nos deu? A nossa fala. Porque é com o coração que nós cremos, mas com a boca que nós confessamos para a salvação. Se a sua boca não confessar a sua salvação, irmão, me perdoe dizer, mas você vai ser apenas um religioso. E religioso não tem muito o que contar para os seus filhos, neto e bisneto. Quem tem o que contar é o cristão que coloca a fé em Jesus. Aliás, o texto de hoje falou disso. Aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E como que ele andou? Ele andou declarando a vitória por onde ele passou. Não tem derrota com Jesus. Fica em pé, por favor. Boa notícia para te dar. Essa tempestade, ela vai passar. Fale com Deus. Fale com Deus. Mas agora, antes de você começar a falar, deixa eu fazer minha função pastoral. Fale com Deus. Não é pensar com Deus. Não é pensar, é falar. Se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho do grão da mostarda, você diz para o monte, você não pensa, você diz para o monte. A igreja precisa aprender a falar. Fale com Deus. Mesmo que seja baixo, aí para você só ouvir. Os músicos vão estar fazendo um fundo musical aqui, aí dá para você falar com Deus. Mas declare a vitória, declare a vitória. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória na minha casa. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória na minha família. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória nas minhas finanças, na minha empresa. Faça isso. Declare a sua vitória. Declare a sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Declare a sua vitória. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar com esse irmão, de estar com essa irmã, ouvindo essa reflexão, fazendo essa reflexão, ouvindo essa mensagem. Nós estamos aqui nessa escola de fé, aprendendo a colocar a tempestade por terra, o vendaval por terra, a água agitada. Nós somos mais que vencedores. A água, ela vai se acalmar, a bonança vai chegar, em nome de Jesus. Eles entraram naquela embarcação e já era início da madrugada, mas a tua luz rompeu. É assim que vai ser na vida, na casa, na família desse irmão, dessa irmã. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, porque eles estão colocando a confiança no Senhor. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Bata a palma com alegria. Palavra está entregue, ela está com você, ó. A palavra, como diz Romanos 10, a palavra está perto de você, está no seu coração. Com o seu coração você crê e com a sua boca você confessa. Você volta para casa hoje confessando a sua vitória em nome de Jesus. Os que estavam conosco até agora, se não der o like ainda, dá um like aí. Larga a mão do seu, ó, mão fechada para dar like. Dá like que é de graça, não custa nada e abençoa outras tantas pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana para todos. Domingo vem para o templo, combinado? Deus te abençoe.